As mulheres representam mais de 50% da população brasileira e são também maioria entre as pessoas idosas. Esse fenômeno, conhecido como feminização do envelhecimento, é o tema do Roda de Conversa deste mês de março, mês da mulher. É preciso discutir urgente a qualidade de vida dessas mulheres idosas. Quais são os desafios, serviços e políticas públicas para esse segmento feminino? Para falar sobre o assunto, o Sindicep convidou Flor Ribeiro. Ela é enfermeira e mestranda em engenharia biomédica pela UFPE, com ênfase em terceira idade e tecnologia. E também está presente Nádia Urti. Ela é do Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Sindicep e representa o sindicato no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco. Conosco também Elna Mello, que é diretora da Secretaria de Formação Político-Sindical do Sindicep-PE, compõe as direções estadual e nacional da CUT, a direção nacional da Fundicef e a direção executiva do DIEESE. Vamos dar início, então, à nossa roda de conversa. Eu vou passar a palavra agora para a Elna Mello, que vai fazer as considerações iniciais desse nosso bate-papo. Oi, Elna? Deise, oi, Nádia, oi, Flor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe exatamente em que horário as pessoas vão nos ouvir, vão nos acompanhar. Acho que é um tema extremamente importante para um momento que a gente está vivendo, em que o mercado de trabalho brasileiro tem uma situação muito dramática, né? E que tem uma influência muito grande sobre a atuação das mulheres. Acho que a gente consegue perceber o quanto de desemprego, o quanto de informalidade, né, quanto de trabalho precário nós vivenciamos, principalmente nesses últimos 2 anos, né, a subutilização da mão de obra, e tudo isso acabou interferindo extremamente, né, na vida das mulheres, e fez com que essas mulheres elas pudessem evitar, inclusive, trabalhar fora, porque precisavam assumir outras funções dentro de casa. Então, essa subutilização da mão de obra, a redução dos rendimentos das trabalhadoras, as mulheres que passaram a ficar em casa como cuidadoras, porque não puderam sequer deixar seus filhos em algum lugar seguro, essas mulheres que deixaram de contribuir financeiramente dentro de casa, eu acho que a gente precisa fazer esse olhar, tentar olhar para esse conjunto feminino que hoje, inclusive, é extremamente disputado. Hoje, inclusive, 2022, um ano em que nós temos aí o fechamento dos 90 anos quando se conquistou o voto feminino. É uma importância à custa de muito sangue, à custa de mortes, à custa de muita luta, e hoje a gente fecha, né, esse momento de 90 anos. O voto que fez com que as mulheres pudessem dizer, olha, nós sempre existimos, né, nós não passamos a existir a partir daquele momento, nós sempre existimos. E a gente sabe o peso que isso tem e que isso traz para as nossas vidas. Então, assim, nós temos um momento em 2022 em que a disputa pelo voto da mulher, a disputa pelo tema da mulher se aprofunda muito e a gente precisa fazer uma apropriação de todo esse cenário, né? Uma apropriação que passa por gerações, seja nessa questão do diálogo geracional, porque nós temos hoje um contingente idoso muito alto, eu acho que Flor, com quem nós vamos tratar esse assunto e que a gente faz uma acolhida aqui muito carinhosa, Flor, já agradecendo sua participação. Ela traz esses dados, ela traz esse conhecimento para que a gente entenda melhor o que significa esse conjunto de mulheres idosas dentro do controle social, dentro dos espaços de poder, dentro da luta sindical, social, política, econômica, né? O que significa a representação feminina dentro dos espaços que ela puder e que ocupar. E a gente tem um exemplo aqui, né, que é a Nádia, que a gente também acolhe com muito carinho e com muita saudade, né, companheira, porque faz parte de um espaço importante que teve todo um processo recente de destruição, que são os espaços de controle social. Então, acho que a gente precisa, mais do que nunca, ressaltar esses espaços, ressaltar essa presença feminina, a presença das mulheres, que sempre ocuparam posições extremamente vulneráveis no mercado de trabalho, né, que foram sempre as primeiras a serem atingidas, porque elas saíram do mercado de trabalho durante a pandemia, porque elas aumentaram dentro de si, dentro do seu conjunto feminino, o desalento,
né? Nós temos mais de 42 mil mulheres que não conseguiram mais voltar para o mercado de trabalho, isso não é pouca coisa. Nós temos 564 mil mulheres desocupadas dentro do país, e isso, né, aumenta dentro do espaço familiar a quantidade de feminicídios, aumenta a quantidade de violência psicológica, aumenta a quantidade de assédio. E tudo é um conjunto, né, de temas, na verdade. A gente fala de um tema específico, mas a gente não pode esquecer que tem uma importância, que tem uma relevância dentro desse contexto social, e é uma relevância ímpar. E aí, essa questão da mulher idosa, que hoje a gente vê que está dentro de casa, seja porque a pandemia fez ficar dentro de casa e a tornou mais vulnerável, é uma mulher que ela passou a ser um suporte familiar ou ela é um agente de mudança? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa colocar, né? Nesse contexto geracional, o que é que essa mulher representa hoje para essa família? Porque ela está em casa, ela está cuidando de si, ela está cuidando dos outros, mas ela também está mantendo aquelas que conseguiram conquistar uma aposentadoria, conseguiram conquistar, atravessar um período de vida laboral, mas que se encontra dentro de um processo de isolamento. E aí a gente vai, eu acho que contribuindo nesse sentido. Eu acho que nós temos aí 79 milhões de eleitoras, né? 70, contra né? 71 milhões de eleitores, então esse foco da eleição do processo eleitoral são mais de 50% das mulheres que estarão nas urnas. Essa disputa ela vai acontecer e já acontece desde a composição das próprias chapas, dos programas de campanha, de políticas, talvez a gente consiga implementar políticas públicas um pouco mais diferenciadas em função desse contingente ser muito alto, e acho que é importante que a gente também faça esse acompanhamento. A gente consegue ver muitas mulheres dentro do controle social, que são espaços de mudança, mas nós temos também dados que apontam que nós temos muito mais viúvas do que viúvos foi preparada para tomar conta de casa. Então, muitas não tiveram sequer essa oportunidade ou não buscaram os seus espaços fora dos seus lares. Uma última coisa que eu quero colocar aqui, Deise, Nádia e Flor, é que nós estamos num debate aqui que trata da feminização, né, desse contexto. Mas eu acho que é preciso que a gente insira nesse debate sempre o elemento masculino, né, porque se a gente não consegue identificar junto com esse segmento masculino aquilo que nos ataca, aquilo que nos agride, e conseguimos transformar a partir daí, vai ficar mais difícil, porque nós temos uma carga também genética de educação doméstica que ainda é muito carregada do masculino, né? Do machismo, a gente ainda traz muitas raízes, então a gente naturalmente passa muita coisa para os nossos filhos e as nossas filhas, e isso precisa mudar, e isso precisa acabar. E eu acredito que isso acaba quando a gente trabalha junto e a gente modifica tudo isso junto, porque desde era isso que eu queria colocar, e sintam-se acolhidas, né, abraçadas carinhosamente para mais essa roda de conversa. Obrigada. Ótimos questionamentos aí com nossa diretora Ana Mello. E eu vou chamar agora a Flor, né, para gente, para entrar nesse bate-papo com a gente, porque, Flor, além desses questionamentos que a Ana falou agora, antes de a gente entrar neles, eu queria ver com você, como é pesquisadora na área, né, quais são as particularidades, né, comuns. A gente fala de solidão, né, mas além da solidão, quais são os problemas, enfim, que o envelhecimento acarreta, que vocês identificam, né, como pesquisadores? Agradecer muito em nome de Elna, todo o Sindicep, pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder falar do tema que eu pesquiso. Eu vou começar do começo, dar uma geral aqui, para a gente poder chegar nesses desafios, para a gente poder entender um pouco deles. Hoje, em 2016, o Brasil, ele era o quinto país mais idoso do mundo, vamos dizer assim, com maior quantidade de idosos e de idosas no mundo inteiro.
De 2016 para cá, o nosso país passou por diversas questões, assim como foi esse período horrível que a gente tem passado da pandemia, né? Onde a gente teve ali no início da pandemia um grande número de idosos e de idosas que foram acometidos pelo Covid-19, que chegaram a falecer, que chegaram num estágio muito cruel da doença, e esse número, consequentemente, de idosos e de idosas no Brasil, durante todo esse período, foi diminuindo. Hoje, a gente vive novamente um aumento desse quantitativo. Acho que daqui a 3, 4 anos, nós vamos ser o 6º país com maior número de idosos e de idosas no mundo, novamente, né? Então, apesar de todas as questões de saúde, socioeconômicas, políticas que o Brasil tem passado, a gente chega a crescer novamente esse número de idosos e de idosas no país. Mas não só o Brasil, isso não é algo que está acontecendo de maneira isolada. A maioria dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que têm grandes populações, estão vivendo esse fenômeno também, de um número maior de idosos do que de jovens no seu país. Por exemplo, daqui a 4 anos a gente vai chegar à 6ª posição, mas daqui a 40 anos nós vamos ter mais pessoas com 60 anos ou mais no Brasil do que pessoas até 30 anos. Então, o cenário socioeconômico do Brasil ele vai mudar completamente, porque hoje a gente conta com uma força de trabalho diferente, né? Para uso de novas tecnologias, para uso de máquinas, para o ensino dentro das escolas, das universidades, né? Para as novas tecnologias que têm se avançado na saúde, nos hospitais. Então, a gente conta com um tipo de profissional diferente, né? E acredito que a gente está passando por esse período, mas a gente está passando por esse período aí de aumento, de inchaço do número de idosos, mas estamos passando por esse período de maneira irresponsável, porque não existem políticas públicas que aportem e eu estou falando de maneira geral, né? Nem só agora das mulheres, mas não existem políticas públicas que aportem esse crescimento populacional dos idosos no Brasil, e essa formação profissional, né, para esses idosos no Brasil, para lidar com o Brasil de 2055, com o Brasil de 2060, né? Os futuros idosos que a gente vai ter durante esse período. E quando a gente fala da velhice, quando a gente fala da terceira idade, a gente está falando diretamente de gênero também. Como Deise e Elna bem iniciaram aqui, junto com esse fenômeno do crescimento do número de idosos, existe a feminização do envelhecimento, que é justamente isso, é um número maior de mulheres idosas do que de homens idosos no nosso país. Cerca de 55% da população idosa é formada por mulheres, né? E são mulheres que quanto maior, são mulheres que dentro da pirâmide populacional, quanto maior a idade delas, maior o número de mulheres nessa idade está crescendo. Então, por exemplo, de 30 anos para cima, nós vamos inchar, né? A pirâmide ela vai engordar, ela vai ficar fininha lá embaixo, mas ela vai engordar onde a gente tiver 30 anos ou mais, 30 anos, 40, 50, 60, e assim por diante. Falando nisso, né, falando sobre a feminização do envelhecimento e falando sobre esse crescimento populacional da mulher idosa, a gente pensa, mas estamos preparados? Qual é o Brasil que vai atender esse público em 2050? Qual é o Brasil que vai atender esse público, inclusive agora, em 2025, quando a gente se torna o 5º país, o 6º país com a maior população idosa no mundo?
Será que a gente, de fato, tem políticas públicas para isso? Existe um governo preocupado com isso? Né? Se a gente for respondendo cru, hoje em dia, hoje o Brasil que infelizmente tem passado aí pelo desgoverno do presidente da República, né? Do Bolsonaro. Então, se a gente fala no Brasil hoje, a gente não tem um Brasil com aporte nenhum, porque, inclusive, a aposentadoria para esse público que vai se tornar idoso é algo que a gente não tem nem perspectiva, né? Trabalho, quando a gente fala de um trabalho digno, que, de fato, dê segurança na vida dessas pessoas, a gente também não tem perspectiva, porque é aquilo quando a gente fala do serviço público, né? Então, hoje a gente vive assim, às sombras mesmo, no escuro, sem saber como é que vai ser esse aporte, esse público, daqui a 3 anos e daqui a 30 a 40 anos ou menos, porque esse fenômeno a gente dá uma previsão, né, de acontecer, mas esse fenômeno pode acontecer ainda antes do que isso. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala de um Brasil que está ainda despreparado para lidar com essas questões. E existe um relatório que é a única pesquisa, o único relatório no mundo que tem falado diretamente sobre a pessoa idosa, sobre a qualidade de vida, que é o Global Age Watch, de 2014, ainda é um relatório ainda recente, mas um pouco antigo, que coloca o Brasil na 58ª posição no ranking de qualidade de vida para a terceira idade. Né? A gente está muito longe do aproveitamento das capacidades desse público da terceira idade. A gente está muito longe do investimento na elaboração de políticas públicas para a pessoa idosa, né? E a gente chega pertinho ali de países como Chile, como México, como a Argentina, a Bolívia e a Colômbia, que são países que, em contingente populacional, são muito menores, né, do que o nosso, e que, teoricamente, o nosso país teria avançado de acordo com políticas públicas que a gente, nos últimos governos progressistas, conseguiu aplicar e promover no Brasil, mas que hoje a gente se encontra aí em total desespero mesmo em relação a essas questões das políticas públicas e do avanço para o público dessa idade. Então, os movimentos, veja como são importantes, os movimentos que se preocupam com a vida da mulher, com a saúde da mulher, com a superação das desigualdades de gênero, os movimentos feministas, eles começam a dar visibilidade às questões específicas da mulher idosa também, não só da mulher como a mulher no público geral, porque não dá para a gente falar da mulher idosa dentro do contexto do feminismo como algo geral. Existem questões muito específicas que são desse público idoso, mas conseguimos avançar, né? Na época ali do governo Lula, governo Dilma, a gente aprovou algumas questões importantes de desenvolvimento da política nacional da mulher idosa, que foi o segundo Plano Nacional de Política para as Mulheres, que nele tem um capítulo só falando da mulher idosa, os outros capítulos também tratam sobre a mulher idosa, de forma mais pontual, mas existe um capítulo mais elaborado para esse público específico, que propõe ações, que inclui perspectivas geracionais. A gente teve aí a aprovação de alguns planos também relacionados à terceira idade durante esse período, mas são planos esses, propostas, políticas nacionais, que hoje, durante esse governo, elas se encontram paradas, sem investimento nessa área nenhum. Inclusive, no Recife, quando eu trabalhei por 2 anos, né, no serviço de convivência do Recife com o público da terceira idade, eu dei aula de dança, né, para mulheres idosas, eu consegui acompanhar ali cerca de 7 grupos. Esse projeto do serviço de convivência, ele depende de um investimento mesmo do governo federal para a existência dele, que ele é ligado ali à Secretaria de Direitos Humanos.
Então, ele depende totalmente de uma verba do governo federal para a existência e manutenção desse projeto. E, durante algum tempo, esse projeto, eu acho que 2018 para cá, esse projeto começou a sofrer muito sucateamento, né? E não só no Recife, o serviço de convivência existe no Brasil todo, mas em outros municípios, assim como o Recife, eu falo do Recife porque eu trabalhei, mas em outros municípios também passa aí por um período bem difícil, e esses grupos de mulheres idosas têm sofrido com a falta mesmo de atendimento, de projeto, dentro desse programa do serviço de convivência. Quando a gente fala dessa presença da pessoa idosa na sociedade, que é a pessoa idosa que trabalha, que tem um reconhecimento dentro do seu lar, do seu bairro, dentro do movimento social. Quando a gente fala da presença, nós temos um desafio enorme, que é inserir o tema envelhecimento populacional na formulação dessas políticas públicas, implementar ações que, de fato, preservem a prevenção e o cuidado direcionado às necessidades desse público idoso para a oferta de serviços mesmo. Então, essa mesma pesquisa de 2014, ela é elaborada há alguns anos, né? É uma pesquisa inglesa, britânica, e ela é elaborada há alguns anos pelo HelpAge Internacional, que é um conjunto de estudos, é o único no mundo, que ele vai abordar a questão da terceira idade e que eles afirmam que o índice indica apenas um crescimento em países subdesenvolvidos e desenvolvidos, indicam apenas um crescimento econômico dentro do país, mas não indicam um crescimento das políticas públicas e da elaboração das políticas públicas para a terceira idade nesses países que vão ter grande crescimento econômico, como no Brasil existe essa previsão também, porque nós somos um país aí com todas as potências para crescer muito economicamente, né? Então, apesar de existir essa pontuação e esse índice para o crescimento econômico desses países, não existe essa pontuação e esse índice para o crescimento das políticas públicas nesses países que estão alavancando economicamente. Então, isso quer dizer o quê? Que não estamos falando só da economia, não estamos falando só do dinheiro, porque quando a gente fala da terceira idade e da velhice, a gente basta ter um olhar mais humanizado e mais centrado a cada idade que a gente vai lidar. Eu comentei sobre isso num debate que a gente teve lá do FEP também sobre terceira idade, mas uma mulher de 60 anos, ela nunca vai precisar dos mesmos cuidados e da mesma atenção que uma mulher de 80 anos, né? Então, ela vai precisar de equipamentos diferentes, ela vai precisar de políticas públicas diferentes, ela tem uma energia ligada ao trabalho ainda, muito diferente da mulher de 80 anos. Então, existe aí um desafio para além da criação das políticas públicas, que é a atenção ao público idoso de cada idade. Então, são especificidades assim enormes que a gente tem que lidar dentro desse contexto da mulher idosa. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que os países podem custear normalmente o envelhecimento se os seus governos eles tiverem e as organizações internacionais e a sociedade eles estiverem conscientes de que basta a implementação de políticas públicas e de programas ligados ao envelhecimento ativo. O que é isso? Coisa simples, na verdade. É algo que a gente já fala muito no Brasil. Precisam existir programas que tratem, que coloquem essa mulher, essa pessoa, esse homem também, essa pessoa idosa,
na prática de exercícios físicos, precisam existir empregos no mundo do trabalho, na rede do mundo do trabalho, em que pessoas da terceira idade possam exercer, precisam existir programas que atualizem tecnologicamente o público da terceira idade, que ainda é um público que daqui a 4 anos, daqui a 20 anos, vai ser o público do mundo do trabalho, vai ser o público das empresas, vão ser essas mulheres de terceira idade, porque a gente não vai ter público jovem também o suficiente para arcar com esse Brasil que nós estamos aí esperando mais à frente. Então, a Organização Mundial de Saúde hoje diz assim, vocês não precisam de muito para que isso aconteça, basta políticas públicas direcionadas a esse público, basta que vocês tenham aí uma tecnologia humana mesmo, de cientistas, de pensadores e pesquisadores dentro dessa área, que possam colocar em prática dentro das cidades e dentro do Estado, políticas públicas ligadas e programas ligados ao envelhecimento ativo, que é manter esse público de terceira idade com as suas práticas da vida mesmo. A gente fala de coisas simples, né? Trabalhar, se alimentar, comprar sua própria roupa, fazer sua caminhada. Então, são coisas simples que hoje a gente não tem um suporte, uma assistência e um estímulo desse público, para que esse público idoso, para que essa mulher idosa continue fazendo e vivendo, né? Na maior parte do mundo desenvolvido, o envelhecimento da população, ela foi um processo gradual, sempre acompanhava o crescimento econômico, como, por exemplo, a gente tira muito exemplo da China, né? O crescimento, a economia crescia e o público idoso também crescia, chegando a viver mais de 90, 100 anos, e ainda trabalhando, e ainda caminhando, e ainda se alimentando, e ainda se organizando em grupos. Nós temos aqui exemplos no Brasil também, mas não temos assim um suporte de envelhecimento ativo para que essas pessoas continuem nessa função. Então, na maioria dos países desenvolvidos, foi gradual. Aqui no Brasil, em países que ainda não estão nesse nível de desenvolvimento, em outros países também, em desenvolvimento, esse processo, ele tem acontecido ao contrário. Primeiro, o público idoso está crescendo, para depois o nosso suporte econômico e de políticas públicas acompanhar. Então, se a China, em 4 décadas, cresceu economicamente e a sua população foi crescendo junto, o Brasil, a gente pode reduzir 2 ou 3 décadas a menos do que isso aí. Em uma década, cresceu absurdamente o público idoso, mas a economia continuou a mesma. Isso nos liga a um alerta assim, gigantesco, porque nós precisamos, para além do suporte do envelhecimento ativo, nós precisamos também de um suporte ligado à saúde e ao contingenciamento ali também, né, das questões ligadas às doenças crônicas. Então, nos liga um alerta de preocupação. E as políticas que reforçam o papel tradicional das mulheres como mães, como cuidadora dos filhos e das pessoas idosas. Sei lá, eu não vou dar exemplos de projetos aqui, porque também são projetos importantes, mas políticas que tratam as mulheres só como figura de mãe, de cuidadora, de suporte à sua família, elas não são suficientes para dar alternativa à mulher quando ela chega na terceira idade. Elas não são suficientes para dar alternativa às nossas vidas. Então, nós precisamos de políticas públicas que transformem esse papel tradicional que a gente tem da mulher hoje na sociedade. Nós queremos, daqui a 20, a 30 anos, continuar atuando na política, nós queremos continuar trabalhando, nós queremos dirigir o nosso carro, nós queremos poder fazer a nossa caminhada na praça, que tem que ter perto da nossa casa, não precisa a gente ir na praça de outro bairro, tem que ter praça perto das casas das pessoas. Então,
nós queremos políticas públicas que, de fato, toquem a nossa vida como um todo e não naquele papel tradicional que a gente tem da mulher como cuidadora. E falando nisso sobre a solidão, né? Existe um pico também da pirâmide da solidão. A gente fala assim, a mulher viúva, a mulher que nunca casou, mas que teve filhos e que os filhos já moram fora ou não vivem com essa mulher idosa, esse pico aí da solidão, ele é acompanhado também com o desenvolvimento de doenças do cunho da saúde mental mesmo. Mas nós temos um alto índice de mulheres que sofrem com transtornos mentais comuns, que são ligados à demência, que são como a própria Alzheimer, que são ligados a doenças crônicas também, que são ligados a doenças circulatórias. Então, nós temos aí algumas doenças que não existe suporte também hoje no Brasil para lidar com elas, e que precisam ser tratadas dentro desse conjunto aí de políticas públicas, não só tratando a mulher nesse papel tradicional, inclusive porque esse papel tradicional que a mulher cumpre há muitos anos na sociedade, ele também é acarretador de muitas dessas doenças que as mulheres são acometidas quando chegam na velhice. Então, a gente se preocupa tanto a vida inteira no sustento da nossa casa, dos nossos filhos, no cuidado do companheiro, da companheira, e a gente se preocupa tanto a vida toda com isso, e quando chega na nossa velhice, não existe aquele suporte ali com a gente, que passou por tanta preocupação desnecessária a vida toda, porque não existe também suporte na sociedade sobre o papel real da mulher, né? A gente fala muito das políticas de desenvolvimento econômico que recentemente o Brasil passou e recentemente o Brasil tirou também por conta desse desgoverno cruel que a gente está vivendo, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, que foram políticas públicas de empoderamento e de suporte econômico para as mulheres durante esse período, mas ainda assim são políticas que reafirmam o papel tradicional da mulher enquanto cuidadoras, não deixa de ser importante, mas reafirma esse papel tradicional dela, sabe, enquanto responsável pela casa, enquanto responsável pelo dinheiro da casa, pela economia da casa. Então, nós precisamos de algo além disso. Nós precisamos de um cuidado, de um carinho ali, do afeto com a nossa vida, de fato, e com a nossa saúde, para que quando a gente chegue na nossa velhice, a gente tenha tranquilidade e qualidade de vida, né? Eu estou chegando ao fim já aqui dessa explanação inicial, mas junto com essa pirâmide da solidão, nós temos essas questões. E aí eu queria dar um exemplo. Lá em 2016, quando eu acompanhei um grupo que tinham muitas mulheres com companheiros, né? E a gente dava aula de dança de salão. E chegou um dado momento que, em menos de um mês, 3 companheiros dessas mulheres que visitavam o grupo faleceram. E elas não deixaram de ir para o grupo, né? Elas continuavam indo semanalmente para o grupo, mesmo com a perca dos seus companheiros, que eram as pessoas que acompanhavam elas na dança de salão. E a gente fez toda uma questão ali de acolhimento, mudamos o percurso para não ser mais uma dança só dos casais, que a gente pudesse fazer um giro, uma troca. Mas essas mulheres, elas reafirmavam que ficar em casa seria muito pior para elas, porque elas não viveram mais de 50 anos ao lado de uma pessoa só, ao lado daquela pessoa, para chegar naquele momento, não ter mais aquela pessoa e não ter também o suporte dos filhos. Então, acaba que esses grupos organizados por mulheres, e todos os grupos que eu acompanhei, quem coordena são mulheres idosas, então, todos esses grupos que são coordenados, que são organizados por essas próprias mulheres idosas, eles funcionam
como uma política, um programa de envelhecimento ativo que não necessita de um grande investimento, mas necessita de uma atenção para que ele continue acontecendo. Então, elas diziam que esses grupos é o que dava suporte e alegria de viver para elas, que elas ficavam a semana toda esperando chegar o dia da atividade, o dia do encontro, para poder encontrar novamente suas amigas, seus amigos, para poder dançar, para poder rir, que é algo que elas não faziam em casa. Então, a gente pensa que é algo muito grande que precisa acontecer para que essas mudanças aconteçam, mas são coisas simples que basta mesmo ali de uma prioridade de profissionais responsáveis dentro dessa área, que tenham um olhar cuidador, um olhar de afeto, um olhar de atenção para o público da terceira idade e que em algum dado momento aqui no país vai ser o público que vai estar trabalhando e fazendo o Brasil girar economicamente. Então, e para finalizar, eu quero falar uma frase aqui da doutora Margaret Chan, que ela é diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, e ela fala assim: em uma época de desafios imprevisíveis para a saúde, sejam devidos às mudanças climáticas, às doenças infecciosas emergentes ou a próxima bactéria a desenvolver resistência aos medicamentos, existe uma tendência, e é certa: o envelhecimento das populações está se acelerando rapidamente no mundo inteiro. E pela primeira vez na história, a maioria das pessoas pode esperar viver mais de 60 anos. Então, as consequências disso para a saúde, para os sistemas de saúde, para os orçamentos dessas cidades, dos estados e dos países, e para os trabalhadores da área da saúde, são profundos. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, nós temos que pensar em uma mudança geral do nosso contexto de trabalho, de saúde, de políticas públicas e de construção das cidades. As cidades, elas precisam ser preparadas para nos receber, né, nesse futuro que é tão próximo aí, e para receber o público idoso de terceira idade que já existe. E eu vou passar agora a palavra para a Nádia, que a gente falou muito em políticas públicas, né? E Nádia é justamente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco, né? E eu quero que Nádia fale um pouquinho desse trabalho dentro do Conselho, né? E também da experiência dela enquanto mulher idosa. Primeiramente, eu quero agradecer a você, a Elna, a esse grupo que tomou essa iniciativa com esse trabalho valioso para nós como idosos. E dizer para vocês que eu estava aqui pensando que o fato de hoje, eu estou com 84 anos, foi quando eu encontrei a Ação Católica também, que me ativou para essa volta política, inclusive eu fui encontrando essa política. Então, foi muito importante essa origem, assim, não por conta da religião que eu quero aqui fixar mais uma vez, mas o que eu pude receber para poder dar ao outro e chegar a essa minha velhice do jeito que eu estou ativa, né? Parece que a vida se renova a cada dia. Sobre essa questão das políticas públicas é importantíssimo. E o conselho ao qual eu estou representando o sindicato, ele deixa bem claro para nós essa história. Conselho de saúde, de educação, de assistência social, né? Que nós precisamos de desenvolver e mostrar a importância que eles são, para que se torne realmente vida na vida das pessoas. Acho que o desafio maior é que a gente, como conselheiro, consiga realmente levar às pessoas o conhecimento, a importância de um conselho para ver essa integração realmente, essa ação ativa, né, para as transformações da vida do idoso. Eu acho que ele é como a palavra está dizendo, conselho, né? Ser conselheiro dessa situação para melhorar essa atividade que é nossa, né? Que nos cabe, para levar uma
vida melhor, da saúde do idoso. Eu acho que o conselho é uma ferramenta importantíssima para essa questão e das políticas públicas que seriam elas realmente poderiam proporcionar, né, realmente essa atividade, esse resultado que a gente almeja. Ô, Nádia, as mulheres são maioria no conselho também? Me veio essa dúvida. São, é isso que eu estava vendo aqui, que a menina Flor falou uma coisa muito importante, quando ela se refere ao homem, colocou essa palavra homem de repente na fala dela, entende? Eu acho que isso era de suma importância que a gente possa integrá-los nessa caminhada da gente. Nádia, queria que tu falasse a sua experiência enquanto mulher idosa, né? Que a gente falou sobre o fenômeno, a feminização do envelhecimento. Quais são os desafios que você já percebeu enquanto mulher idosa, né? Alguma experiência que você já passou, né? Enquanto mulher idosa, que você sente na pele essas dificuldades, esses desafios. E como é que você faz aí para superar isso? Olha, ontem eu passei por uma experiência interessante. Eu estava em aldeia com meu filho, um dos filhos, a família e tudo, e na saída à noite, a gente voltando para casa, eu tive que passar assim por um lugar que estava meio difícil, mas tinha um espaçozinho assim, estava meio escuro, tinha uma graminha, mas foi um cuidado tão grande. O motorista do carro segurou na minha mão, meu filho segurou na minha mão para que eu não caísse. Caí de onde? Porque como é que eu ia cair? E eu não me sinto assim, com esse receio de nada, entendeu? Aí eu me senti realmente, foi um desafio para mim. Tem outros desafios também, né? As pessoas estão sempre com cuidado para que eu não caia, e outros mais, que a gente às vezes... Mas eu tenho sentido muito pouco. Não sei se é porque eu tenho uma vida assim muito ativa, mas aqui em casa também fico cheio de cuidados quando eu saio. Tenho um filho que não quer que eu saia só, que eu saia acompanhada. Jamais pode acontecer isso comigo. Vai ser meu fim. Não posso, eu não estou permitindo. Enquanto eu tiver força de não permitir, eu estou caminhando, entendeu? Só mesmo. Não há necessidade disso. Obrigada, viu, Nádia? Eu vou agora, estou vendo aí que a Elna está querendo fazer perguntas, né? Sim. Elna pode falar. Tá. Não, na verdade, eu queria fazer só alguns destaques, né? Eu achei muito interessante quando o Flo traz a questão do envelhecimento ativo, né? E como eu estava falando um pouco, nós temos o núcleo de aposentados e pensionistas, Flo, que eu percebo, eu, enquanto secretária de formação, a gente construiu uma relação muito estreita, né, acho que muito umbilical, inclusive, com esse espaço do núcleo, que é uma instância organizativa, e os eventos de formação, a gente sempre teve, né, a presença ativa da coordenação do núcleo, né, junto com a gente. Então, o que você traz da experiência no momento da dança, né, das perdas que aconteceram com algumas pessoas, e esse acolhimento, a coisa do acolhimento é uma coisa tão, tão imensa, né? E uma coisa tão importante que você só consegue mensurar quando isso acontece, né? Quando se dá. É como um nascimento, né? É muito forte, né? Ou a acolhida que é possível passar para uma pessoa. E aí eu estava lembrando, você estava narrando, eu estava lembrando de alguns momentos que nós tivemos, por exemplo, no período de carnaval, quando nós, da Secretaria de Formação, assumimos toda a parte de decoração do nosso bloco, né, do Abra o Olho. E o primeiro convite que a gente fazia era exatamente para a coordenação do núcleo, na construção do tema, né, no conhecimento desse tema, porque nós nunca fizemos um trabalho, né, de forma pontual e de forma aleatória. Existia um contexto, um conteúdo, uma história para ser contada dentro desse carnaval. Então, toda a plástica, né, todo o figurino, todo o enredo,
que era colocado ali, a gente fazia uma construção conjunta. E esse momento de integração, esse momento de acolhimento, né, foi um momento vivenciado da forma mais rica possível. E a gente percebia a alegria e percebia a vontade que as pessoas do núcleo possuía em estar juntos, né, em construir juntos. Então, isso amanhecia 7 horas da manhã, eles já estavam lá no plantão, querendo pegar realmente, né, em todo o material para confeccionar alguma coisa, e às vezes eles esqueciam que existia um remédio, às vezes esqueciam de um lanche, às vezes esqueciam de um almoço, enveredava pela tarde. Alguns momentos nós chegamos a entrar pela noite e absolutamente ninguém falava de doença, ninguém falava de tristeza, ninguém falava de depressão, sabe, de isolamento, de afastamento. Ninguém nem lembrava que existia família nem casa. Então, momentos como esse são momentos em que você percebe o quanto é importante manter a autonomia de uma pessoa ao longo da sua vida, e eu acho que isso é para além da desnutrição, né, que é um dos índices, infecção urinária, desnutrição, são fortes, né, no que a gente chama de terceira idade, ou nesse momento de velhice, mas eu percebo que essa questão da autonomia é uma coisa extremamente forte para que você consiga se manter dentro de um processo de envelhecimento ativo. É importantíssimo que você continue mantendo também ativa a questão da autonomia, né? E essa autonomia que quando chega, né, que amadurece e parece que vira rebeldia, né? Você não abre mão como Nádia acaba de dizer, né? Você não consegue abrir mão de sair só ou de andar só, por exemplo. São duas coisas mínimas que você precisa para sentir que você tem autonomia sobre o seu corpo e sua cabeça. Então, quando você traz esse elemento, eu fiquei saudosa aqui, né, por momentos que nós vivenciamos com esse conjunto assim, maravilhoso e essa troca de experiência que a gente teve, porque Nádia foi uma pessoa que construiu, vivenciou, né, políticas importantíssimas dentro da Sudene, né, que ela era funcionária, né, ela era servidora da Sudene, da extinta Sudene, e na época da Sudene, no auge da sua atuação política. Então, eu fico imaginando o tanto de conhecimento que ela trouxe para defender as políticas públicas dentro de um espaço como o sindicato, e quanto de conhecimento ela também leva para dentro de um espaço de controle social importantíssimo, que é o Conselho de Idoso, né? Então, assim, isso é uma coisa que me chamou realmente muita atenção. E essa questão da pirâmide da solidão, né, que a gente vivenciou fatos, né, recentes, e que eu temo muito que a gente vivencie nesse pós-pandemia, entre aspas, aqui dentro do nosso país, que essa solidão que talvez não seja uma solidão apenas por você estar sem ninguém ao seu lado, mas talvez seja um sentimento, uma coisa muito mais internalizada, que você começa a colocar dentro de você, porque você não tem emprego, porque você está desolado, porque você não tem comida, porque você não consegue suprir sua necessidade básica, e isso leva a um processo também de solidão, que talvez premedite, né, ou permita que as pessoas comecem a entrar no processo de suicídio. Então, assim, eu acho que o que você traz é o que eu tenho muita sensibilidade também com relação a essas questões que envolvem a mente, que envolvem a nossa cabeça, que é um universo muito desconhecido ainda, mas que promove, né, que permite, infelizmente, ter o domínio do nosso corpo e promove também que a gente, de repente, adote algumas atitudes, algumas posturas que não seriam as posturas adotadas se nós tivéssemos a proteção social, né, a proteção da política pública para fazer esse acompanhamento, para voltar os olhos em cima desse conjunto que é mais vulnerável. E eu acho que a mulher, de forma mais especial, essa mulher idosa, ela traz esse bojo, né, de carência de atenção, que, diferentemente do homem idoso, né, precisa também. Mas eu acho que a gente consegue, a partir daqui, a gente consegue pensar em novas ações, em novas atitudes. Eu gostaria muito de antecipar aqui o meu agradecimento
e antecipar também já o meu convite para que em outros momentos a gente possa aprofundar esse tema. Era isso, Deise. Pois é, as considerações, né, iniciais de Flor foram tão abrangentes, né? E aí, assim, acho que a gente passa o dia todo conversando sobre, sobre esse assunto, né? Sobre a questão do envelhecimento em si, né? Mas eu acredito que, por hora, assim, a gente já está contemplada, né, com as considerações de Flor, né, de Elna. Eu vou agora passar a palavra para a Flor, para ela fazer o fechamento dela, né, sobre essa questão, que é o mês da mulher, né? Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, né, para falar da mulher. A gente já fala tanto da mulher, né, mas a mulher idosa, né, essa particularidade da mulher idosa, o fator do envelhecimento, né? Eu queria que você fizesse as suas considerações e também, né, desde já agradecer a sua participação, né, que foi belíssima, né, tão completa. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, quero agradecer a você, Deise, quero agradecer a você, Nádia, em nome de Elna, que foi a pessoa que me fez o convite. A gente faz parte de alguns grupos aí de luta juntas, né? Pelo Fora Bolsonaro e em defesa desse Brasil que a gente quer. Para mim, é muito precioso poder falar de um tema que eu gosto, sabe? Que eu pretendo dedicar aí muitos anos da minha vida para me aprofundar melhor e mais nele. Eu acho que o que é central para a gente agora aqui, como mensagem final aqui desse tema, é central que nós, mulheres, tenhamos essa consciência que para ter o Brasil que queremos, para ter as políticas públicas que queremos, para a gente ter uma velhice com qualidade, para a gente ter mulheres que sejam respeitadas dentro das suas funções, para além do que a sociedade dita para a gente, nós precisamos ter um governo progressista. Então, nossa primeira tarefa assim, da vida, seja qualquer tema que a gente estiver falando, é tirar Bolsonaro do poder para que a gente possa avançar nas tantas coisas que a gente quer avançar. E a outra coisa que eu quero deixar aqui enquanto mensagem final é que dentro das universidades a gente tem uma gama de pesquisas nessa área, sabe? Da terceira idade, da qualidade de vida, da feminização do envelhecimento, da mulher no mundo do trabalho. A gente tem uma gama de pesquisadores, pesquisadoras que têm se dedicado a esse tema. Eu acho que é importante que a gente faça parcerias mesmo de diálogo, porque debates como esse aqui, encontros presenciais, muita gente como eu, muitos outros estudantes de mestrado e doutorado como eu, têm se colocado mesmo à disposição por entender a necessidade do tema e por entender que as nossas políticas públicas ainda falam tão pouco desse tema. Então, eu me coloco à disposição para outros espaços, outros debates, coloco também meus colegas que pesquisam na mesma área à disposição. Minha área de pesquisa, ela é muito ligada à dança e ao empoderamento feminino e ao combate de doenças de cunho de saúde mental, né? Hoje eu tenho tentado desenvolver uma tecnologia que ajude no diagnóstico do Alzheimer, né, para a mulher idosa, através da dança, mas tem outros pesquisadores que tratam com música, com teatro, com outros exames relacionados a eletrocardiograma, que também falam sobre esse público da mulher idosa, da pessoa idosa, e que falam, que culminam numa política pública, que culminam nessas ideias aí que a gente tem de avanço de uma vida melhor, com mais qualidade e de um envelhecimento ativo, né? Que a gente continue se sentindo dona da nossa vida, né? Do que a gente vai fazer, das nossas escolhas, das nossas funções. Então, eu acho que é isso, é um fora Bolsonaro e mais avanço aí para esse debate, para essa área da terceira idade no nosso país. Muito obrigada. Obrigada também, Flor. Já fiquei curiosa para saber mais sobre essa sua dissertação de mestrado, viu? Quando terminar, né,
sinta-se convidada já para trazer esse seu trabalho para a gente, que a gente tem jornal, que a gente tem vários espaços lá no sindicato também para a gente fazer esse debate, né, Elna? Elna, que é Ai, a que nossa massa, muito diretora. obrigada. Tá, joia? Então, Nádia, eu também gostaria de agradecer a sua participação, tá certo? E abrir a palavra aqui para você fazer suas considerações finais. Eu tenho que agradecer novamente e me colocar à disposição, entendeu? De que a gente realmente possa levar esse tema para outros espaços e que a gente possa se reunir com a Elna e outras pessoas também do núcleo, né? Que possam também, é muito importante que eles estejam junto também conosco, não vem, tá certo? Eu conto com essa participação de vocês também e me coloco à disposição sempre no que precisar. E lhe agradeço muito. Um beijo, querida. Deus nos Abraço, abençoe. obrigada. Então, nosso programa chega ao fim, né? Nossa roda de conversa aqui no YouTube. Gostou do programa, gente? Então, curte e compartilha. E até a próxima.